Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, obviamente a equipe do nosso irmão Paulo, que daqui a instantes começará o Evangelho da Noite, e que todos nós sejamos agraciados pela luz do Mestre Jesus, pelos irmãos que aqui se achegam, buscando a serenidade, a paz e a harmonia, que nós sejamos realmente esse veículo de luz para cada um daqueles que aqui se achegam, tanto encarnados quanto desencarnados. Que a paz do Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos traga o sentimento de pureza, de paz a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, que Deus nos ilumine sempre. Aqui pode deixar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Nem com o Eduardo, nem comigo. Tá difícil hoje, hein? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um dos nossos irmãos. Sorri um pouco mais, esse olhar de tristeza. Essas pessoas às vezes vivem muito tristes, né? O momento é de tristeza, mas não precisamos viver em tristeza. Entristecidos pelos problemas, pelas angústias, não é assim? As pessoas hoje falam muito de angústias, de tristezas, de solidões, de desamparo. Parece que é comum no diálogo dos irmãos, na Terra, de solidão, de tristeza, que a vida não está do jeito que eu queria que fosse, mas então mude você que a vida vai ser do jeito que você quiser. Se você comportar todos os desabores que ocorram em vossos caminhos. Então a certeza da vida é melhorar-se. Melhorar-se para um dia estar melhor para ir embora. Eu digo que viver com vida seria o ideal. E morrer com vida seria o ideal. As pessoas hoje vivem sem vida e morrem sem vida. Chega na pátria espiritual, nós vamos recolher pessoas tristes, pessoas sem vida. Vida é o propulsor da caridade. Vida é o propulsor da fé. A fé é esquecida por muitos. A fé é a fidelidade com o Pai. Sejamos fiéis ao Pai, como Cristo foi fiel. O homem não consegue ser fiel ao Pai. Ele vive para suas tristezas, para suas lamentações, para suas angústias, que não fazem parte da vida. Ah não, ela é elemento da vida para o homem modificar-se. Caridade é uma coisa distante do homem. Caridade não é dar um bem a alguém. A caridade não é fazer um bem, tirar uma moeda e dar a alguém. É ser caridoso, primeiramente com vós. Ser caridoso para aqueles que estão em vossos caminhos. Aí você diz, a vida é muito difícil. Se fosse fácil, com certeza o homem não voltaria para a Terra. A Terra ainda será, e por um período tal, de provas e expiações. As provas são diárias, expiações são aquelas questões que se repetem comumente em vossos caminhos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, vertemos o Evangelho em nossas vidas, para sermos menos doentes. Porque a doença hoje contamina as pessoas. Não é a doença física especificamente, a doença do egocentrismo, a doença do orgulho, dos orgulhos feridos, que parece que a vida não tem muito sentido em viver as pessoas. Então nós vemos pessoas muito acabunhadas. Eu quero resolver os meus problemas. Resolva o seu problema íntimo primeiro. Comece a se amar. Mas eu me amo. O que é o amor? Amor não é 2, 3. É universal. Que é uma coisa distante do homem. O homem acha que ama.
Mas quando se fere algo dentro dele, eu odeio. Eu tenho raiva. E essa raiva contamina outros. Essa raiva vai pulverizando em várias famílias, em vários empregos. E as pessoas vão se distanciando do Pai de novo. Voltou ou voltamos, ou vocês voltaram para a terra para se reconciliarem primeiramente com vocês, depois com o próximo. Que o próximo é aquele que vai estar em seu caminho. Aquele que está dentro do seu lar, aquele que está olhando as suas feridas, está apontando o dedo, ou você aponta o dedo, e fica aquele ato de não estar bem na vida. E a vida é uma tristeza. Então vamos falar ao contrário hoje, mas o tema nós vamos abordar sobre a fé, mas depois. Depois, quando nós falamos da fé, da fidelidade de Jesus para com Deus. Jesus era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. Ele tinha uma fidelidade com o Pai. Quem tem fidelidade com o Pai? Quem é fiel para o Pai? Se o homem, primeiramente, muitas vezes, ele omite informações para ele mesmo. Ou seja, como nós dissemos sempre uma frase, a mente que mente para si mesmo. O homem começa a mentir para si mesmo. E hoje por isso que as pessoas não se amam. Eu quero trocas. As pessoas sempre precisam de trocas. Trocas de sentimentos, trocas de amor, um amor fictício. A vida não é trocas. Não é trocas de interesses. A vida é vida. Você ser fiel ao seu Pai. Pai maior, que provavelmente as pessoas acreditam. De certo que tem muitos que têm dúvidas, que existe um Pai maior. Por isso os questionamentos e as dúvidas que geram hoje no mundo atual. Hoje o mundo está muito ingrato com as pessoas. Não é assim que as pessoas dizem? As pessoas não amam realmente. As pessoas trocam. Trocam informações. Trocam identidades. Para um dia se entenderem. Ou não. Aí fica o vazio. Eu sempre digo nas minhas palestras, nos evangelhos, que as pessoas são vazias. Complementam às vezes com orgulho, com as vaidades, complementam com a busca da obsessão do dinheiro, dos bens materiais. Então eu quero preencher o meu vazio com buscas. E daqueles bens materiais eu não dou um centavo para o pobre. Pobre não merece, porque Deus só deu para mim. É porque aí está as possessividades. Deus deu para mim, eu mereço. Nessa encarnação, pseudamente, você merece um quinhão de pseudo-inteligência. Que inteligência não dá dotes divinos. Inteligências não são dotes divinos. São empréstimos para você usufruir e multiplicar o pão. Mas muitos dizem na Terra que a inteligência é sublime. Ou é melhor ser pobre de espírito? Eu diria que é melhor ser pobre de espírito. Ter a humildade como meta na vida. Caridade como meta. Se as pessoas têm focos, a meta da minha vida seria a caridade. Seria. As pessoas não dizem, será caridade. As pessoas dizem, seria caridade se eu tivesse tempo para isso. Eu não tenho tempo para Deus, do jeito que vocês têm. As religiões pregam isso, todas as religiões. O tempo que o homem tem deveria ser um tempo para Deus. Dizíamos a ti há pouco, já falamos aqui, o irmão Eduardo já falou algumas vezes, é 1 hora por semana para Deus. Por semana, 1 hora. 4 horas por mês, não é isso? 48 horas, ficticiamente, 48 horas por ano. São 2 dias, 48 horas se resume em 2 dias por ano para Deus. Ou seja, o ser humano tem 363 dias para tudo e para todos. Mas ele não tem 1 hora
para Deus. Ele tem uma hora para impaciência. Eu tenho uma hora para ansiedade. Eu tenho uma hora para tudo, menos para Deus. Para tudo. Para ansiedade eu tenho. Para culpas, para arrumar discórdias, para arrumar eventos, infelizmente, de traições, que hoje muito é comum no homem, as traições do ser humano. Comum. Então o mundo está perverso com ele mesmo. E eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho esse uma hora. Onde que eu vou arrumar uma hora? Seu irmão Paulo, 1 hora por semana. De onde você tirou isso? 1 hora? Não tenho. Você tem 1 hora para fazer a unha, não tem? Tem 1 hora para se pintar. Tem 1 hora para pintar o cabelo. Tem 2 horas para isso. Tem 2 horas para fofocar. Ou 48 horas para fofocar, o que você quiser. Não é? Assim, o barco lá fluindo, lindo, maravilhoso. Nossa, que êxtase. Nossa, maravilhosa essa vista. E o que eu pensei? Onde está Deus nisso? Na natureza. E o que ele fez para mim? O que ele fez para você se o próprio homem está se autodestruindo? É como se fosse uma bomba relógio. O homem está se destruindo pela ansiedade, pelo orgulho, pelas vaidades, pelos vícios, mas não para Deus. Incrível isso. Mas não para Deus ele tem o seu precioso tempo. Um dia tu morrerás e aprenderás que você deveria ter tempo para Deus. Não só para os homens, ou para a sua vida, ou para o seu dinheiro, ou para o seu conforto, ou para as suas belezas. O homem não vive para isso? Vive as ilusões. Irmão, mas viver para Deus? Eu não sou tão carola assim. É 1 hora. Não é 10 horas. Falei 10? Falei 1 por semana. Para você se deleitar, se ajoelhar e pedir perdão pelos vossos erros. Não é assim, meu irmão? Pedir perdão pelos vossos erros. Quando é que os irmãos pedem perdão pelos próprios erros? Aí eu vou dizer, eu não tenho erros. Você já tem um elemento de surpresa. Eu não tenho erros. Será? Eu não tenho erros. Será? Você tem que saber. Você tem que saber o que você fez no dia. O que a caridade transformou a sua vida? Em quê? O que é ser caridoso? É amar ou destruir-se? É assim? Caridoso é ficar 1 hora nesse cabelinho assim? Não, né? É 5 minutos, né? Rapidinho. É rápido, né? É rápido, Só? Não nem desembaraçar, senão Não? tem problema. Pode ser. Depois aquela 1 hora para Deus acabou, né? Não, tem. Tem. Então assim, meus irmãos, olhem um pouquinho mais o universo que esteja ao vosso redor. Não é utopia ser bom. Não é utopia ser caridoso. Caridoso é perdoar. Caridoso é tirar a mágoa. Não é utopia isso não. Isso não é filme, é real. Se você vive a realidade do mundo atual, você pode ser melhor, mesmo que o mundo esteja em cacos. Mesmo que ele esteja caindo sobre você, a sua fé e a sua fidelidade ao Pai, milagre acontece. Milagre é você. Milagre é você. O milagre são vocês que voltaram para a terra. Não para sofrerem, da forma que vocês usufruam do seu dia a dia em sofrimento. Mas você não sabe a doença que eu estou convivendo com A, com B, com C. Foi escolha. Não é uma escolha? Você não faz escolhas? Não é escolha? Eu escolhi isso antes. E agora eu estou em prantos. Para quê? Tem uma parábola no capítulo 23. Os benefícios pagos com a ingratidão. É assim? Eu vou fazer uma analogia aqui. Você é beneficiado, vocês são beneficiados.
Porque vocês voltaram para a terra. Vocês tiveram o benefício de crédito, de voltar para a terra. Ter uma escolha de uma religiosidade. Reencarnaram com benefícios. E o ser humano hoje, no atual século XXI, ele é ingrato com o Pai. Os benefícios pagos com a ingratidão. O ser humano, muitas vezes, é ingrato com os benefícios que vocês receberam quando reencarnaram e os benefícios que vocês não passam para Deus. Deus não espera nada. Um pai nunca espera. O pai sempre espera um filho bom, um filho melhor. O pai sempre espera. Deus espera. Então vocês foram beneficiados. E mais uma encarnação. Olha que beleza. Mais uma vida vocês voltaram para a terra para se beneficiar da terra. Não dos deleites da terra, mas se beneficiar dos valores que a terra te proporciona. Valores esses que são culpas, dúvidas, medos, orgulho e vaidades. Esses são valores que a terra está te proporcionando para a sua melhora. Para a sua melhora. Senão você não seria beneficiado de voltar para a terra. De conhecer o rapaz, de casar, ficar mexendo na barbinha dele, né? É benefícios, né? Pelo menos uma vez por dia, oi querido. E fica lá, vai cortar? Não corta não. Então deixa. São situações que o homem promove materialmente, fisicamente. Então o homem volta beneficiado de muitas situações, filhos e outras situações. De amores certos, amores certos. Ele volta para a terra, mas ele é ingrato. Ele não consegue fazer uma oração de agradecimento para o Pai. Ele se torna ingrato. É assim que as pessoas vivem hoje. Estou dizendo, nos dias de hoje, as pessoas fazem algo e eu quero uma troca de volta. Eu quero algo de volta. Assim, muitas pessoas fazem isso. Não vou mais estar na caridade porque eu só recebi só desafeto. Eu só recebi respostas erradas. Fui fazer o bem, só tive desabores. Não vou mais. Não vou mais no centro. Não vou mais na caridade, não vou mais servir, não vou tirar mais minhas moedinhas, minhas preciosas moedas que eu acumulei durante anos e anos, não vou dar para esses pobres infelizes. Não é assim que o homem diz? Porque ele se sente magoado. Como é que eu vou fazer caridade se só recebi desabores? Encontrei um monte de inimigos lá no centro, um monte de inimigos que eu não queria ver, está lá, e eu tenho que partilhar o dia a dia com eles. Olha só. Você é beneficiado de voltar para a terra. E é ingrato com Deus, que Deus te deu o que você precisava passar, o que você precisava situalizar-se durante a sua vida. E você não quis. Não quero. Deus só fez mal para mim. Deus é injusto. Deus devia de olhar mais para mim. Deus devia de ver os meus percalços. Não é assim? Muitas vezes a pessoa fala isso no momento de desequilíbrio, que isso é uma vez por ano acontece, né? Uma vez por ano acontece esse momento surtado, né? Uma vez por ano, olha só. Então vocês têm um dia a mais, né? Só para o surto, né? Então Deus não olhou para mim, Deus não está me enxergando, Deus tirou tudo que eu tinha. Para de ser vítima. Para! Como diz assim, pare, você foi beneficiado por Deus para você voltar para a terra. Voltar é uma coisa assim, que hoje no plano espiritual para voltar para a terra demanda anos. Aproveite, mas não aproveite o tempo. Você não sabe, irmão, o que acontece comigo, eu sei, mas não tinha que acontecer. As coisas clássicas tinham que acontecer, senão não teria sentido. Imagine você aqui hoje, como? Hoje eu vim ver o irmão Paulo, eu vim ouvir, será que ele vai falar para mim? Estou falando tudo da sua vida. Acabou. Da vida de todos aqui. Porque todos surtam, um dia por ano. Não tem aquela história, o dia de fúria, né? É um dia por ano que você tem de fúria. Você está assim hoje, Bruna?
Não? Nada de fúria? Cantou bem? Está bem? Ah, não, perfeito. Então eu tirei o meu dia da psicose anual. Estou num estado psicótico hoje. Não aguento ver pessoas, estou com raiva, estou com ódio. É um dia por ano. Faça essa anamnese, só um dia, mas não mate ninguém. Mas você pode morrer pelo ataque cardíaco que você mesmo provocou. Né? Sua pressão vai se elevar, as coisas vão estar tão insatisfeitas, você vai comer demais. Né? Agora vai... Infelizmente é a Páscoa, vocês vão comer um ovo que não é de Páscoa, não sei do que é, mas existe a Páscoa para comer ovo. Não sei de onde tiraram isso, mas tudo bem. A história humana registra que na Páscoa tem que comer ovo de Páscoa. Não sei, o Cristo não tinha isso, mas o homem tem. Então são criações do homem. Não é assim? Então os benefícios... Eu volto para a Terra, ainda mais nesses dias a gente vê um alvoroço se contaminando, veneno para dentro, ovo. É veneno para dentro. Vai ter ansiedade, vai ser ótimo, vai ser nada. Você vai trazer um veneno para você, mas o homem gosta. Você vê como ele se sente bem? Ele recebeu o benefício de voltar para cá, come um monte de coisas erradas e ele joga o veneno para ele e acha que está tudo certo. Ele muda a regra. O ser humano é interessante isso, ele muda a regra. Então ele cria isso e come, né? Parece aqueles gansos, né? Parece. Põe lá um monte de... Mas tem criança que adulto fica comendo 2, 3. E depois eu tô ruim, tô mal. Gastou o que não tinha que gastar. Ficou devendo. E ficou pior. Mas ele gosta de sofrer. Por isso que eu falo que as pessoas na Terra gostam de sofrer. Irmão, eu não gosto. Gosta sim. Comece a fazer uma análise sua do egocentrismo, daquelas coisas que você trabalha o dia todo, reclama no dia da psicose, que é uma vez por ano. Uma vez você reclama, né? Você se exalta. Então analise aquele dia. Como é que você estava? Insatisfeito com a vida. Porque a vida, Deus não deu o que eu pedi. Mas você não merece o que você pediu. Merece que você voltou para a terra como benefício. E não seja ingrato com Deus. Porque a ingratidão é uma doença. Que ela aumenta gradativamente e as pessoas vão ficando mais enfermos. Por isso a doença coletiva. Por isso que eu disse aqui que as pessoas estão muito tristes. Não conseguem sorrir, se alimentam de coisas maçãs ou coisas ruins. Tudo que é ruim é agradável, né? Tudo que faz mal para o organismo a gente quer comer. Vocês querem comer e se sentir bem. Nossa, uns lanches bonitos, né? Aqueles negócios, aqueles bichão em cima da mesa e come. Parece aqueles bárbaros, né? Come, arranca, faz tudo, mas não é. E vai comemorar a Páscoa assim, com um porquinho, não sei com quem, coitados, né? Mas não comemora a verdadeira Páscoa. Mas tudo bem, nós não vamos falar da Páscoa hoje. Só vamos... os alimentos que o homem gosta de comer faz mal. E ele se sente bem, então ele gosta de sofrer. O intestino está ruim, o estômago, mas eu queria comer, irmão, você não tem ideia. Isso aqui, não vou passar vontade, por quê, né? A verminose está grande e o homem quer se alimentar daquelas coisas, né? Então você foi beneficiado, você é ingrato para com Deus, porque vocês, o ser humano, não são vocês, que vocês são melhores, obviamente, né? Não fazem esse mal para vocês. Então assim, a beleza do Cristo, que parece que não faz jus aos vossos caminhos. Então, lembrando disso, eu falando da caridade, dos benefícios, tem uma história muito interessante contada pelo Chico. Francisco Cândido Xavier. Então ele contou assim, uma senhora foi até ele, disse: Chico, e o filho dela não tinha os 2 membros, já era adolescente, não tinha os 2 braços. E o menino passou, o rapaz passou no médico, e o médico queria amputar as 2 pernas. E amputou. E a senhora foi no Chico e disse: Chico,
que eu devo fazer agora? O Chico disse: o procedimento médico está correto. Faça. Aquilo foi impactante para aquela senhora. E um amigo do Chico lhe perguntou: mas Chico, era isso que tinha que responder? Sim. Você conhece a história do menino? O Chico perguntou ao amigo dele que estava ao lado na mesa. O amigo dele disse: não conheço. Então eu vou, não posso contar isso para a mãe dele, mas conto para ti. Esta criança, esse jovem, é a 5ª reencarnação dele. Em 4 ele suicidou-se. E ele veio sem os membros em cima, para não poder pegar nada de lâminas para cortar a jugular. E ele já estava pensando, com as próprias pernas, que ele podia se jogar de uma ponte. Então, para a felicidade da mãe, os médicos estão corretos. Terá que ser amputadas as pernas. Ele vai ter uma sobrevida na Terra. Então, o ser humano não entende que a vida é a felicidade. Ele não entende que ele tem um passado tenebroso e que ele já fez coisas assim inatingíveis, o ser humano. Então, nada mais justo dele reconsiderar as dificuldades que ele passa na Terra. A cura do espírito requer um bom pensamento. Não ficar nas crises que não existem. As crises das separações, as crises das saudades. Como disse há pouco, ninguém pertence a ninguém. Nem o seu corpo físico lhe pertence. É um empréstimo justo que o Pai lhe permitiu viver, com esse corpo adquirido. E esse corpo um dia padecerás. E, obviamente, morrerás. Como eu fiz uma pergunta lá em uma outra palestra. Você vai morrer hoje à noite. Vai. Você vai. Não, ela vai morrer. E você também. Esses todos que estão na primeira fileira vão. E todos que estão aqui. Porque amanhã você ressuscitará. Toda noite você dorme, você morre. E acorda no dia seguinte. Como que tu vai acordares? Lembrando desta palestra ou lembrando das coisas ruins? Como que você vai ser amanhã? Você vai ser um homem novo ou o mesmo homem velho? Então imaginemos essa cena do rapaz com Chico e dizer assim: ele tem que continuar na vida, mas sem as pernas. Então o homem faz julgamentos errados e não sabe o que o outro já fez ou o que vocês já fizeram com vocês mesmos. Então a ingratidão que o homem promove para com Deus. O homem é muito ingrato de todos os benefícios que ele recebe do Pai. Nas suas reclamações, nas suas vaidades, no seu orgulho ferido, você está sendo ingrato com Deus. Não é ingrato com a sua família, não é ingrato com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua namorada, é ingrato com Deus. E o homem meça as palavras reclamando. O homem é ingrato com Deus. Ele teve os benefícios. Como o homem tem uma série de benefícios para a caridade e não faz. Não faz. Por quê? Não tenho tempo. Eu nunca tenho tempo para a caridade. Eu tenho 363 dias, se vocês fizessem 1 hora por semana, para Deus, para a caridade. Mas você vai me dizer, eu tenho 1000 problemas. Se não tivesse, como é que seria? Seria um ócio. Seria um ócio, não seria? Seria ruim viver.
Não teria nada prazeroso se você não tem o esforço do trabalho para adquirir o soldo para a sua remuneração, para a constituição da família. Você tem que trabalhar, mas não pela ganância. Tirar dos efeitos do seu soldo também para o outro, para ajudar aquele que sofre, aquele que não tem o que comer. Mas o homem nunca pensa assim. Eu penso no meu espaço e o que eu tenho a servir, não fora daqui. Né? Pensemos num outro exemplo. Já estamos falando de benefícios pagos com a ingratidão, como na própria obra diz isto. Você fala assim, os benefícios. Tem uma história que uma pessoa da cesta básica, não daqui, de uma outra região, ele dizia assim, separou tudo, e apareceu lá uma colaboradora e disse, olha, posso levar essa cesta? E eu vou passar no supermercado e colocar algumas coisas a mais. Posso? O que está faltando? Está faltando macarrão, está faltando isso, faltando aquilo, faltando aquilo. Vou comprar. Comprou, encheu a cesta e levou para aquela família. Família abastada, sofrida, não tinha o que comer. E naquela época, acho que até os dias de hoje, uma macarronada tem que ter molho, não é isso? Ou tem aqueles outros tipos, mas era hábito daquela comunidade ou naquela região, anos atrás, uma macarronada de domingo. E tem que ter molho. E aquilo veio a cesta básica e a senhora que recebeu disse, está faltando molho. A senhora, que é pobre, não tem o que comer, e disse a pessoa naturalmente, humildemente, dizendo assim, não tem molho. A pessoa subiu, saiu de lá chutando que não tinha, e subiu aquele rubor, sabe rubor? Quando a pessoa está naquele estado psicótico, rubor, que falaram não para mim, aquele rubor subiu, sabe aquele rubor? Ninguém tem aqui, óbvio. Todos aqui só tem serenidade. Todos os seres humanos, e aqui mais ainda, porque estamos numa casa de oração. Então aquele rubor subiu. E ela voltou na mulher que era dirigente. E disse assim, olha, eu levei, comprei. E ela me disse que faltava um molho. É os benefícios pagos com a ingratidão. A mulher, não vou mais em lugar nenhum. Mas o ser humano faz isso. Não faz? Muitas vezes. Não faz? Não vou. Por que eu vou? Eu fui até a favela. Até um lugar paupérrimo. Ela ilustrou ainda. Um lugar paupérrimo. Entrei naquele lugar... triste. Ainda ela me fala que faltou o molho. Aí a dirigente virou, obviamente, com muita caridade no coração. Ele disse, volte, vá ao supermercado e compre a lata de molho. Porque você come macarrão sem molho? E aonde está a sua caridade? Se você ouviu e não, volte lá. E agradeça por ela te ensinar que você tem que saber ouvir não. Para você aprender e crescer para a caridade. Porque você não conhece o mundo dela. Você só conhece o seu mundo de egoísmo. E ela voltou. E levou 3 latas. 3. E chegou lá e pediu desculpa para a senhora. Que é o óbvio. Só que o óbvio para o homem não é óbvio. Né? Porque o orgulho dele não deixa aquilo acontecer. Não deixa. Ainda que ela voltou para reclamar com a dirigente. Porque senão ela ia embora. Ela queria ir embora. Então os benefícios pagos com a ingratidão. Nada mais justo de você se furtar e atender o necessitado.
Não ficar esperando uma retribuição daquilo que pseudamente você fez. Que quando você está na caridade, você está aprendendo com o necessitado. Mas muitos não veem. Muitos veem diferentemente. E não consegue entender as ingratidões. Se a ingratidão nada mais é do aprendizado do homem, para tirar o egoísmo dele, para ele ser mais feliz e falar, poxa, eu ouvi alguns nãos que foram importantes para mim. Eu me tornei melhor através dos nãos. Quando você se tornar melhor através dos nãos, você está no caminho do reino dos céus. Você não quer o caminho do reino dos céus? É na caridade. É na caridade. É aí que você não fica parado no tempo, esperando que o outro venha até ti. Você está no outro. O outro faz parte do seu crescimento. Está dando para entender? Porque o homem quer trocas. Não é assim? Ô Bárbara. Bárbara, voltou hoje? Está com medo de morrer? Não, né? O homem quer trocas. Se eu fiz, eu quero receber alguma coisa. Infelizmente, o homem nunca faz por si só, por agradar-se com a caridade, por agradar-se com o bem. Ser fiel ao Pai, ter fidelidade a Deus. Isso é uma palavra que precisa ser gravada. Fidelidade a Deus. Porque um dia tu partirás, como falamos há pouco, hoje você vai morrer. Amanhã espero que você acorde melhor, mais feliz, mais grata, agradecer a vida que você tem, com todos os percalços. Quando você agradece a vida que tem com os seus percalços, a fé triplica no seu coração. Quando você agradece. Agora, quando você reclama, murcha. É como se um botão de rosas murchar. Você murcha junto. Como é que eu vou ser fiel a Deus se eu minto para mim mesmo? Se eu sou uma pessoa extremamente elétrica, os meus bens é só meu, o que eu tenho é meu, até um paletó é meu, acabou, né? Não é assim? É meu, é meu, é meu. Comece com as roupas. Comece com os apegos, que é o ser humano, que ele não consegue desapegar-se da vida material. O amor é meu, a minha mulher é minha, meu filho é meu, a minha família é minha. E depois que morrer, o que vai acontecer? Vai se dissipar. E um dia vão se encontrar ou não. Ou não. Depende de vocês. Se fizerem um papel aqui, você vai ter a barbinha lá no... Ou não. Não é? Quem sabe? É assim? Então as pessoas precisam se autodescobrir. Então os benefícios virão. Se você desejar. Se você começar a olhar quem é você para Deus. O homem não consegue olhar-se para si com Deus. Ele consegue isolar e ser sozinho. E ser vazio sem Deus. Por isso que tem a história de hoje que nós vamos falar, chegamos ao ponto agora para falarmos de Tomé. Nós vamos ter que voltar um pouquinho. Nós queremos primeiro falar dos benefícios, pagos com a ingratidão, que muitas vezes o homem faz para ele mesmo. E ele queria que fosse daquele jeito. E não é. Quem vai receber? Você sabe como que ele vai receber? O não que ele receber, o não que ele vai dizer para você, talvez, ou de agradecimento, você vai querer sempre ter agradecimento. Deus está sabendo o que você está fazendo. Não espere. Não espere nada de ninguém. Espere a sua mudança comportamental. Não é? Você vê que o outro está sofrendo, opa, posso ser útil aqui. Os benefícios pagos com a ingratidão. Tiremos o nosso egoísmo. Não espere nada, nada. Deus sabe o que faz. Deus sabe onde você está. Deus sabe a sua doença. Nós sabemos as vossas doenças comportamentais. Doenças que hoje se transformam em saúde mental. As doenças mentais do homem.
dos conflitos que ele leva com ele mesmo. Por isso que falta a fé, não a fé religiosa, a fé divina. A fé de saber perdoar, a fé de saber amar, a fé de não ficar magoado com poucas nada. Porque o outro está mais doente do que você. Se o outro está mais doente de você, por que você reclama? Por que você fica doente junto com o outro? Se o outro está muito mais enfermo do que você, por que eu tenho que ficar junto? Eu trabalho junto, mas eu não sou doente igual. Mas muitos são. E querem compartilhar, querem dividir, querem competir. Então hoje o homem está numa competição sem Deus. Uma competição sem Deus. Porque a caridade nada mais é de você estar com Deus. Ah, mas Deus não conheço. Tem gente que fala isso. Porque parece que Ele te abandonou. Parece que Ele não está vendo o seu sofrimento. Mas se o mundo hoje passa por um grande sofrimento, é um aprendizado. Hoje as pessoas não estão dizendo, mas o planeta está muito difícil. As pessoas são muito difíceis. Mas é o mundo atual. Para se redimir dos próprios erros. Quando você se redime dos erros, você melhora. Não é assim? Senão não caminharia. Jung disse isso muito. Se você não se desfizer dos seus próprios erros e conhecer o amor, você não caminha. Jung disse isso. Então, não adianta eu teorizar demais se eu não tenho a prática. Não é isso? Nada, né? Você só sofre porque você deseja o sofrimento. E ele não faz parte de você. Se você o deseja, você vai continuar sofrendo. Ah, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de rim, estou com uma dor disso, acho que eu vou morrer. Então fala, vai morrer mesmo, um dia, mas não é para essa dor. Hoje você vai morrer hoje à noite. Tenho certeza. Você também hoje. Em vez de se levanta melhor amanhã. Ah, não, eu estou ótima, irmão. Estou ótima. Voltando, eu disse tudo isso hoje, gente, porque vocês já me ouviram aqui falar de Paulo, já ouviram falar de outros profetas, já ouviram falar de profetas, não, de apóstolos, já ouviram falar da Santa Ceia, nós estamos próximos à Páscoa. Então vamos falar um pouco lá, voltar à época de Pedro. Lembra quem esteve aqui na última palestra? Nós falamos da última ceia e falamos que Pedro recusou, negou a Jesus 3 vezes. Lembram disso? Negou, e quando o galo cantarolou, ele... E agora o que eu faço? Eu traí Jesus. Eu neguei Jesus comumente. Então, antes disso, Jesus disse, vocês estão no aprendizado, e hoje é o meu último testemunho, que vocês vão me trair. Então era o último testemunho do Cristo. O último. Porque ele já ia para o Calvário. Você imagina uma cena como essa, você pensar assim, as pessoas me traíram, me negaram, as pessoas que estavam comigo no aprendizado, e eu estou indo para o Calvário. Mas muitos dos homens hoje dizem que estão no Calvário. O que é Calvário se você não sabe nem o que é o sofrimento real de uma vida? Se você passa anos e anos para voltar para a Terra, se todos acreditam que a reencarnação existe. Você passa anos e anos para voltar, com os benefícios, sendo ingrato com Deus, e você é bonzinho? Imagine a cena de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. Quantas vezes você nega ao Cristo, o ser humano? Quantas vezes a gente nega a Deus por ano? Não vou falar nem por mês, nem por dia. Por ano. Falar por dia, quantas vezes você nega ao Pai, a Jesus? Quantas vezes? Não dá para mensurar, né? Falar só 3 vezes? Não. Então imagine Pedro, que caminhou conjuntamente com Jesus, e todos os apóstolos. E ele o negou. E Judas o traiu. E os apóstolos se dispersaram. Todos. Por isso que eu falei da época do carnaval, que foi uma festa mundana em frente de Jesus. E Jesus estava numa cela na casa de Caifás. Então ele negou.
Quantas vezes você nega o Cristo? Por dia. Quantas? Por ano? Por mês? Quantas? Então, nesse interim, dispersou. E as conversas que aconteciam em Cafarnaum, entre Mateus, Tiago Maior, Tiago Menor, Tomé. E Tomé sempre dizia que os cultos é que tinham fé. Intelectualmente bem resolvidos que tinham fé. Que era o pessoal do Senado, no Sinédrio, que eram os homens da lei e os religiosos, os saduceus, os fariseus. Comumente os publicanos eram rechaçados. Então eles tinham fé, que os pobres não tinham, que os pobres nem entrariam no reino dos céus, e sim aqueles que eram cultos. Por isso que eu disse que a inteligência, se você tem uma inteligência sublime, mas ela não é divina. Você tem uma inteligência momentânea. Ah, eu sou médico, eu sou isso, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou isso, advogado, sou isso. E você já pensou que um dia você pode ser gari? Já falei isso aqui. Mas então, voltando lá a Tomé. E Tomé dizia isso com ênfase. Tomé era um estudioso das leis. Era uma pessoa bem resolvida intelectualmente. Ele era um ex-publicano, cobrador de impostos. Ele e Mateus. Mateus que era Levi. E Zaqueu também, depois que posteriormente veio, que foi um publicano, cobrador de impostos, que era odiado pela população. Mas tinha dinheiro. Depois se redimiram. Eu vou seguir a Jesus. E não entenderam que eles estavam num aprendizado com Cristo. E não estava testemunhando o que o Cristo dizia. E o Cristo na última ceia disse: hoje é o meu último testemunho. E eu diria para vocês, quantas vezes vocês testemunham a ação do Cristo dentro de vocês, ou dentro do seu lar, ou dentro da sua vida? Quantas vezes? Põe isso, lembra? Depois, se não lembrar, ouve a palestra novamente. Então, assim, quantas vezes nós testemunhamos o Cristo? Quantas vezes nós testemunhamos? Testemunhar é você dar a vida pelo Cristo. Como Cristo disse a frase sublime: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como o homem hoje, até os dias de hoje, tem a dificuldade de amar ao semelhante na sua pureza. E não nas trocas. O homem não consegue amar ao outro, como Jesus vos amou. Essa é a grande dificuldade do planeta Terra hoje. No século 21, que é a transformação, que é a transição do homem na Terra, a transição do planeta, constitui a sua transição antes. Se você está melhor, a vida caminha melhor. Contudo que, quando vocês são ingratos, isso chega à órbita do planeta Terra e volta para vocês. Se os maus pensamentos vão e voltam. Então imaginemos isso com Tomé, sequioso. Disse, mas Jesus... E depois ele soube-se, quando ele dispersou, que Jesus estava indo para o Calvário. E ele colocou uma roupa, para enganar aos outros, obviamente. Colocou uma outra túnica, para não dizer que ele era seguidor do Galileu. Então ele falou, eu desaparecerei, mas eu vou ver. Eu vou até ao Calvário. E ele ficou, Jesus estava na cruz. E na cruz, você imagina um prego desse tamanho entrando em você? Você imagina uma coroa e aquilo sangrando? Então ele dizia, mas como? O Cristo, Filho de Deus, que ele tanto pregou, está numa túnica de sangue, que não consegue nem enxergar. Aqui as rosas tinham 2 cravos aqui, nos punhos, sangrava. Ele dizia, mas ele não é filho de Deus, então? Que ele podia, ele acalentou vários leprosos, vários cegos, vários outros, e está sozinho. Que filho de Deus é esse? E a fé? Onde está a fé? Se ele é filho de Deus, como é que ele tem fé? Está sendo crucificado entre 2 ladrões.
Você imagine alguém pensando racionalmente, com uma inteligência sublime, de análise, de julgamento. Ele não tinha aprendido nada com o Cristo, que o Cristo desejava. Nada. E até os dias de hoje o homem não compreende o aprendizado que está. Da dor, dos sentimentos. Mas ele se rebela. Então imagine Tomé, um homem sequioso, racional, inteligente, muito inteligente. Muito. E dizia isso do Cristo, mas o Cristo, cheio de poeira, areia subindo, aquilo transbordando o sangue, ele não conseguia nem olhar, nem falar. Esse é Filho de Deus? Que eu o segui? E ele me pregou tantas coisas, sumiram todos que estavam ao redor, inclusive ele. E ele disse, aquele que tem fé, o Cristo, é estar pronto para Deus. Quantas vezes nós estamos prontos para Deus? Hoje pode ser que estejamos, porque estamos refletindo, estamos ouvindo falar de Tomé, dos apóstolos, dos benefícios pagos com a ingratidão. E alguém ao lado do Cristo, chamado-se Dimas, disse a ele, Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase foi única para lembrar de um ladrão quando ele entrasse no reino dos céus. E um ladrão disse isso, e não foi Tomé. E quando Tomé ouviu essa frase, ele entrou em pânico, porque ele dizia, não aprendi nada. Um simples vai entrar no reino dos céus, provavelmente eu não. Eu, com a minha inteligência, não aprendi o que o Cristo me ensinou, que é amar ao próximo, ter a simplicidade, não as discussões que o homem levava à tona, naquele período. Então eu tinha 12 apóstolos que iriam se dispersar, e não me amaram como eu vos amei. E o Cristo estava dando o seu testemunho na cruz. Na cruz ele estava dando o seu testemunho e a redenção para todos nós. E Tomé ainda questionando. E ele caiu em si quando o ladrão disse isso. Um simples ladrão. Ele entraria no reino dos céus naquele dia. Então ele pediu ao Cristo, lembra-te de mim. Independentemente o padrão que você esteja, lembra-te de mim. E Jesus, em contrapartida, disse, vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e os próprios discípulos me abandonaram, eis que um encontro a confiança leal do peito de um ladrão. Os apóstolos abandonaram. E quando ele disse, os homens da lei não me compreenderam. Então, quando é que você será compreendido? Quando você se deleitar para o Cristo. E assim você terás o caminho do reino dos céus. Agora, todas aquelas confusões que falamos antes aqui, nós não chegaremos. Não chegaremos. Da forma que pseudamente nós analisamos. Agora, não chegaremos no egoísmo, não chegaremos no apego, não chegaremos na posse de ninguém, porque ninguém é de ninguém. 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 Ninguém tem propriedade de ninguém. Você tem compromissos da terra, das leis materiais, das leis divinas, são poucos. E agora, quando Cristo diz, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e os próprios discípulos me abandonaram,
Eis que eu encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Quando é que nós temos essa confiança para com Deus? Quando nós falamos da nossa fé. A fé é a fidelidade realmente para com Deus. Não a fé humana, a fé divina. A fé humana é transitória, como diz no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é apenas humana. Humana, não divina. Quando você tem a divina, você está entregue realmente, está pronto para Deus. A fé divina, você tira do caminho essas transitoriedades que convidam você ou vocês para a matéria. E claro que vocês vão viver na matéria. Estão vivendo na matéria. E muitos estão apegados e não querem deixar isso aqui nem por nada. E quando vem a dor, é um holocausto. É um holocausto. Eu tenho que ir embora. E agora? O que vai acontecer? Nada. E você vai com nada. E você vai sem vida para o plano espiritual. De novo. E vai ter que repassar várias transitoriedades para recuperar e voltar um dia para a Terra de novo. Se que voltar. Se é que vai voltar. A gente não sabe. Tem outros mundos, outras paragens e outras situações. Então cabe ao homem refletir. A lei humana é transitória também. Estamos na lei humana ou lei divina? Ou estamos na fé humana ou na fé divina? A fé humana, ela é transitória. Ela nunca está em atividade. Se alguém diz um não, como aquela senhora, a fé acabou ali. O não de trazer uma latinha de molho, ali acabou a fé dela. E acaba por pouca coisa. O homem abandona a caridade porque eu não vou atender esses miseráveis. Para quê? Mas são seus irmãos. Um dia você pode estar na mesma situação que ele, porque a vida é transitória. Isso aqui é só uma grande ilusão. É um aprendizado de ilusões, Um aprendizado de ilusões. O homem vive em grandes ilusões planetárias. O mundo hoje tem que mudar. Mude você. Desapegue. Desapegar não faz bem? Porque senão você fica apegado a valores que nem são seus. Tem os valores morais, tem os valores dos amores errados e valores que não são reais. Para sofrer. Por isso que tem que despertar o evangelho na vida das pessoas. A inteligência você vai utilizar para o bem, se você quiser. Por isso que eu disse numa frase, meu padrão e meu modelo é o Cristo. Ele é meu modelo. E sempre será o meu modelo. O meu padrão de vida é o modelo do Cristo. E meu modelo é Ele. Não é o modelo do A, nem do B, nem do C, nem do D. Há o modelo do Papa, bem-vindo, o modelo dirigente, do Chico. Meu modelo é o Cristo, primeiramente. Se Ele sofreu para eu aprender, para eu dar o testemunho, meu modelo é o Cristo. Sempre será o Cristo. Agora, momentos transitórios, felicidades transitórias, é raro. Né? A gente vive, vocês vivem mais dor do que felicidade. E a Terra é assim. Mas não vai ter essa sublimidade? Já falamos aqui em datas. Vai ter, mas no seu tempo. Provavelmente vocês não estejam na Terra. Uma parte daqui não esteja mais na Terra. 57, 60, 70, não tem mais. Se chegar. Então aproveite o que você tem hoje. Tem aquela força de Dimas que estava ao lado do Cristo, sofrendo da mesma forma, e disse para ele na última penitência: me leves quando tu entrares no reino dos céus. Mas ele se ajoelhou e pediu perdão de tudo que ele tinha feito errado na vida. E se redimiu dos próprios erros. Por isso que eu digo, você vai morrer hoje. Amanhã você vai acordar com outros valores. Fala a morte, treme, né?
Você não vai morrer? Sim. Então tá bom. Mas você falou que eu vou morrer, ainda apontou para mim. A primeira pessoa que apontou foi para mim, por quê? Pode ser ela também. Né? Você, mas amanhã você acorda, você ressuscita para uma vida nova, né? Uma vida melhor, uma vida mais sublime, uma vida mais de doação para o bem, né? Mas as pessoas despertam para outros valores. Já despertam ansiosas, brigando, a vida está péssima, minha vida está horrível, tudo está horrível ao meu redor, não consigo nada, Deus me abandonou. Não, aí você está morrendo mesmo. Você está se suicidando quando você começa a falar assim. Ah, irmão, é verdade? É. O suicídio não começa assim? Com as reclamações diárias, pertinentes ou não, é diárias. Por isso que eu falei, um dia por ano você faça isso. O resto, 364 dias, você não faça isso. Ah, irmão, você não está na pele minha. A minha pele está maior aqui, está mais difícil onde nós estamos que onde vocês estão. Aproveite onde vocês estão. No plano espiritual está pior. Verdade, irmão? E o nosso lar também. Porque todo mundo só fala do nosso lar, não tem outras colônias? Não tem mais lugar para ninguém lá. Tem 14 milhões de habitantes lá, chega de gente lá. 13 para 14, aumentou acho que mais 1 milhão lá, chega. Nem aumentou, deve estar 13,5, 13,999, tá bom? Mas o homem, ele quer ir antes, mas ele quer ir para o nosso lar. Para ficar ocioso lá. Para não fazer nada. Né? Como dizia Clarencio, né? O que você veio fazer aqui? Ah, eu quero voltar para ver meus filhos. Mas o que você fez aqui, Dona Maria? Não fiz nada. Estou em casa, dormindo, sossegada. Mas eu quero ver meus filhos lá na terra. Então vai trabalhar, minha filha. Você já veio para cá, já tem sua casa, vai trabalhar agora. Ah, mas não quero. Então você não vai ver seus filhos. Tá bom. Pensa que é moleza, né? Dizer assim, tá tudo certo, eu fui lá pro nosso lar, tá tudo em ordem. Você queria, né? Fazer um black lá, né? Nossa, isso não é. É bom, né? Não vai não, vai trabalhar. Né? Chegar com o black dela vai assustar lá, né? Entenderam, meus irmãos? Os benefícios pagos com a ingratidão. E a fé de Moisés. De Moisés não, de Tomé, me perdoe. De Tomé. Todos os apóstolos estavam num aprendizado e não sabiam que era um aprendizado. Posteriormente, nós vamos falar numa outra oportunidade, quando Jesus ressuscitou. Já estamos falando aqui, mas vamos depois tocar minuciosamente. Que eles acreditaram realmente que o Cristo estava ali. Por isso que a fé transporta montanhas, e Tomé dizia, tem que ver para quê? Mas ele já viu na cruz, por isso que ele entrou em lamentação, entrou no estado depressivo, surtou, começou a chorar compulsivamente, Tomé, porque ele foi ver que ele não tinha feito, até aquele momento, muita coisa, ou nada. Então, dali por diante, depois do terceiro dia que Jesus voltou, aí ele foi acreditar, mas é um outro episódio. Então o homem só acredita vendo. Então mude você vai ver a sua transformação. Amanhã você vai acordar melhor, que bom. Ou talvez amanhã você não acorde, que ruim. Ah, irmão, eu fui na sua palestra e um morreu, o que eu faço? Não vai mais. Não, só... Amanhã vocês estarão acordados, podem ficar tranquilos. Não sei se é para Deus, né? Mas não é? Vai que tem um óbito aqui hoje, aí é aquele minuto. Mas ele apontou para mim e falou, então, aí, tá vendo? Ele é vidente. Não tem nada. Gente, já pensou? Amanhã não acorda um daqui, vai ser triste. Aí vem a notícia, porque os boca grande, né? Foi naquele centro, a palestra foi do irmão Paulo. E ele que fez a pessoa morrer. Não, vocês vão morrer naturalmente. O dia que tiver o momento de vocês vão. Não tem como, né? Mas que coincidentemente hoje aconteça um episódio. Ai, meu Deus. Não vai acontecer, pode ficar tranquilos, que amanhã vocês vão acordar muito melhores do que quando chegaram aqui. Tá bom? Deus quer. Então, assim, é só vocês proporcionarem. Ficou aquele clima agora. Agora fez todo mundo acordar, né? Agora
Porque o povo dorme, de vez em quando o povo dorme, vai longe, né? Fala, nossa, eu não fiz nada, acho que eu estava igual Tomé, fiz igual Pedro, neguei, crucifiquei Jesus, eu estou fazendo tudo isso, eu tenho que mudar. É isso. A essência da palestra de hoje é essa. Porque às vezes a gente tem que desenhar para as pessoas. Não entendi nada da palestra, irmão. Benefícios pagos com a ingratidão. Seja menos egoísta. Vocês vão ouvir uma série de nãos e vão continuar na caridade. E vão continuar beneficiando. Não vão continuar reclamando com a vida e com Deus. E Deus, o ouvido de Deus, né? Se tivesse um ouvido, né? Nossa, bilhões de pessoas reclamando. Não dá, né? Então pelo menos um pouco não vai reclamar. E vai entender as provas, as expiações para se melhorar. Não é assim? Sim. Não é hoje. Você já teve episódio quase que você foi, não foi? Você ficou depois pedindo lá socorro e nós fomos até lá, não foi? Ela sofreu um acidente e estava lá, irmão Paulo. Aí tiramos, né, de lá. Ah, chamei mesmo. Chamou e não aconteceu nada. Aí falou assim, se tiver mais gente pode trazer para ajudar, não é Isso. sozinho não. Foi. Eu falei, a gente tá... Falou mesmo. E ela quase foi. Um para cada, olha, pegou uns parentes e um menino, tinha outro, né? E ali foi socorrida. Então, gente, melhorem vocês. Melhorem as atitudes. A fé é estar pronto para Deus. Onde está a sua fé? Onde está a sua pequenez? Onde está o seu orgulho? Onde está o seu egoísmo? Tire. Jogue fora. Não espere Jesus dizer, a lei não me compreendeu. E nem os apóstolos o compreenderam, porque abandonaram. Muitas vezes vocês abandonam muitos. Muitos por vaidades, por pequenez, e abandonam a Deus. Vocês não abandonam o centro, a igreja, ou o palestrante, o padre, o bispo, o papa. Vocês estão abandonando a Deus. A Deus. E abandonar a Deus é ficarem mais sozinhos. Muito mais sozinhos. Isso são verdadeiramente os apegos que o homem tem para com a matéria. São vícios materiais, que o homem não quer sair deles. Por isso que ele gosta de sofrer bastante, ele gosta de ter o sofrimento, ele gosta não de acalentar ao próximo, ele gosta de sofrer, de falar do sofrimento. Você vê que você conversa com uma pessoa enferma, ela só fala de doença, é doença. Aí você vai falar, não, acredite mais no Cristo. Não, o Cristo parece que nem existe, ele me deixou aqui a míngua, eu estou ruim, estou doente. As pessoas gostam. Tem gente que gosta. Quando você fala de doença, a pessoa ama falar de doença. Como é que você está? Estou doente. Como é que você está? Não, estou mal. Como é que você está? Estou com dor. Eu estou com dor disso. Arruma dor. Para falar de dor. Quando falar, pô, você ajudou aquela pessoa, você perdoou aquele outro. Não, perdoar não é para mim. Não está na minha vida, perdoar é para o outro, para o padre, para o bispo, para não sei quem, para outro perdoa. O religioso, esse fala sempre lá que perdoa. Eu não preciso perdoar porque Deus perdoa. E tem esse discurso clássico. Deus não perdoa, quem perdoa é você. Deus perdoa a todos nós. Porque Ele é complacente, Ele é paciencioso, Ele é tudo. Ele é um pai complacente, que vê todos os erros dos seus filhos e fala, poxa, vamos lá, dá mais oportunidades. E o homem reclama demais. Não é? Não é uma ciência da reclamação? Não é? Você não pega os seus amigos, não é assim? Eles reclamam, tem uns que entram reclamando de mau humor logo cedo. Não é? Logo cedo. E vai dormir mal mesmo. Como é que a mulher, não é porque ele levantou com mau cheiro e tal, é a mulher que não aguentou ele mesmo, pode ir embora, chega. Que tem um bafo ali, né, matinal, né, dá beijo quem é sublime, né, dá um beijo de lado, né. Não, é lógico, o estômago à noite funciona e de manhã vai ter uma acidez, né, vai ter um hálito bom. Então a mulher olha um para o outro, o marido e a mulher, bom dia. Bom dia. Oi. Tudo bem? Dá um beijinho de lado, né? Escova os dentinhos, né? Depois dá um beijo mais agradável, né? Hã? Já falei para você. Depois tem que cortar aqui. Já falei para você que no plano espiritual tem muitos espíritos jovens, solteiríssimos, jovens, simpaticíssimos, trabalham tudo conosco, mas as mulheres, eu estou sozinha. Calma. Um dia você encontrarás, né? Entendeu, meus irmãos? Então, acordem melhores. Eu falei que eu espero mais um pouquinho aqui. Vocês encontram lá? Não. Não, agora não. Tá bom.
Não. Eu fico mais um pouquinho. Nós já falamos de uma palestra, nós falamos sobre as mudanças e sobre relacionamentos. Acho que nós vamos falar de novo. Uma próxima a gente vai falar de relacionamento. É tão difícil relacionamentos, né? As pessoas têm dificuldade de uma empatia, porque obviamente a doutrina espírita nos fala assim, os desafetos foram para o seu lar. É lá que você vai encontrá-los. O seu trabalho é uma outra parte. É um outro projeto que você destinou. Do trabalho físico, do trabalho nas instituições, trabalho de caridade, trabalho material. Então você vai encontrar realmente os desafetos onde você vai saber perdoá-los, saber amá-los. É dentro de casa que você vai começar o seu evangelho. É dentro da própria residência, da família. Minha família é muito difícil. Eu já falei, repito aqui de novo. Todas as famílias são difíceis. Não tem uma que não é difícil. Me escreva para mim, ou me fale nas suas orações que eu vou até lá, parabenizá-los. Não existe. Existem pessoas mais compreensivas, mais coerentes, pacienciosas, que dá mais harmonia para o lar. Mas as famílias também são difíceis. Porque é lá que você vai se encontrando com as pessoas que lá estão, para se aprimorar, para amar, para não ter dificuldade no dia a dia. É dentro do lar, é com a sua companheira, seu companheiro, parentes que você mora, né? É lá que você vai entender. A avó que criou, não sei quem, né? Que hoje está muito comum as vós criarem os filhos das filhas e assim sucessivamente. Né? Se perdeu a essência de família, a família está se perdendo. Ainda existem, mas ainda o teor, o valor de família é muito complexo. Então por isso que eu digo que as famílias são difíceis. Se existissem famílias fáceis, vocês não voltariam dentro daquelas famílias, né? Ficariam com as outras. Porque é mais fácil eu ter dificuldade dentro da minha casa. Que aí eu vou me reprimir o meu eu, o meu orgulho, as minhas feridas. Vou expurgar tudo que é doença de mim através das relações. Relacionamento você expurga o que você tem de doenças, de feridas. Porque o homem volta para a terra cheio de feridas. E vai expurgando-as. Nós falamos isso sábado, né? Expurgar através das feridas. Que você expurga, tem ali expurgando sangue, coisas ruins, bactérias, vírus, você expurga de você. Aí você se torna uma pessoa mais leve, mais compreensiva. Por isso que precisa expurgar. Senão a doença vai contaminando, contamina, e o que vem? As enfermidades. Porque você não expurgou aquilo que tinha de doença no seu coração. As feridas. São feridas. Você não consegue perdoar, você quer se vingar, você não consegue amar, você tem mágoa mesmo reprimida. Não consegue. Então, na família, que às vezes você tem os desafetos ali, lá vai ser a turbulência. Saindo de lá para a rua. Aí você vai ter relacionamentos. As suas feridas vão à tona. Porque é com as feridas que você vai se recuperando. Aí você não vai ser uma pessoa doente. Espiritualmente, você vai tirar suas doenças. Não é assim? Expurgue. Não é batendo, nem xingando. Não é tendo ódio que você vai expurgar nada. Mas que eu tenho que falar a verdade. A verdade é só de Deus. Não existe verdade dos homens. Por mais que o homem seja verdadeiro, ele está omitindo alguma coisa. Por mais que ele esteja falando de alguém, que ele já está punindo alguém, ele está se punindo. Ele não é verdadeiro. Tem pessoas que gostam de tripudiar. São espíritos que, na Terra, que eu podia dizer, espíritos zombeteiros, que mentem para si mesmo. Quando tem os vícios, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu tenho determinados vícios que eu saio das leis divinas, eu estou mentindo para mim, estou acumulando mais feridas, e as feridas vão ser purulentas a vida toda, e mais uma encarnação. As feridas, elas vão purgar, purgar e purgar. Por muitas reencarnações. Por isso que eu digo aquela história que eu contei do Chico, que foi aquele suicida. Ele suicidou 1, 2, 3, 4 vezes. Reencarnou sem os braços. E depois veio a medida de amputação das pernas. E o Chico disse, era importante. Porque ele já estava pensando em ir para uma ponte e se jogar.
Então assim, são feridas que estão estaladas perispiritualmente. E elas retomam quando o homem voltam à terra e para as mesmas famílias, para os mesmos lares, para os mesmos envolvimentos. Os mesmos passinhos de Salto Luiz XV. Tim, tim! Passa-se os anos, Salto Luiz XV ainda existe. Século XV, né? Luiz XV, né? E aqueles... Né? Tem gente que fala irritante isso, né? Não, as pessoas. As pessoas que gostam de falar do outro, não sou o meu caso. Não sou modista, né? Estilista, né? Tá bom, meus irmãos? Então, atentam para o detalhe dos benefícios pagos com a ingratidão. E o que é ter fé? Para mim, ter fé, o que nós estudamos é fidelidade para com Deus. Aí você vai ser fiel de Deus. Ah, mas eu sou fiel. Se você tem muitas feridas, para ser fiel, precisa tirar todas as feridas. E não é xingando o outro, não é se lamentando, que você vai tirar suas feridas. Assim? Pode chamar. Pode. Hoje eu vou cedo embora. Vou cedo porque eu senti vocês muito tristes hoje. Senti, nossa, até tentamos tirar vocês do padrão, mas vocês continuaram no mesmo padrão que chegaram? Mas vocês vão pensar agora, né? Raciocinar, amanhã vai ser um dia melhor, você vai morrer hoje, você também. Você também, que riu aí, você também vai. Todos nós. Vocês, eu não. Eu já estou morto faz tempo. Mas amanhã acordem melhores, mais vivos para Deus, mais vivos para Jesus. Ponderem a sua fé, entendam que a fé, entendam que foi o testemunho do Cristo na cruz. Ele testemunhou todo o aprendizado que ele mostrou a todos. E ele foi o primeiro testemunho do amor, o Cristo. O primeiro e único testemunho do amor. Ele realmente amou. O homem tem dificuldade até os dias de hoje de amar. Sorria, né? O homem barbudo, só não está de arma ali, olhando o médio, até o médio treme. Não é? Pode chamar que depois eu termino. Boa noite a todos. Primeiro mensagens para Luzia, Fátima, Cristina, Roberta, Verônica, Leila e Jéssica. Você pediu do vovô? Benefícios pagos com ingratidão. Benefícios pagos com a ingratidão. Retome, está lá no capítulo 23, item 19. Leia essa mensagem. Benefícios pagos com a ingratidão. Se vocês ficarem na ingratidão de Luiz XV, vai ficar ruim. Ai, irmão. Não bate. Mas é isso, minhas irmãs. Uma boa noite a vocês. Se preparem para uma vida melhor. O mundo, ele está muito enfermo. As vibrações, as tragédias que irão ocorrer ainda mais. Para o homem despertar para Deus. Mas é fato, minha irmã. É assim, se vocês lembrarem, estavam comentando hoje o irmão e você, comentando, alguém lembra de Brumadinho hoje? De Mariana? Passou. Rio de Janeiro está, mas era previsto e vai inundar outras cidades litorâneas. Isso é normal. Vai inundar mais, vai cair barreiras, vai cair tudo. Porque o homem está... Fecha essa porta aqui, por favor. O homem está ainda em ebulição para descobrir o amor. Se não tiver a dor, não descobre. E desencarnes coletivos vão acontecer naturalmente. Não é? Isso é previsão do Pai. Para o homem não sofrer tanto. Só assim ele vai despertar, parar os vícios, parar as fugas dos vícios, vícios em tudo, vício do pensamento, da palavra, drogas, lícitas e ilícitas, que o homem tem pensamentos ilícitos constantemente, uma droga.
É uma droga ilícita que ele faz. Ele não precisa nem ter o uso de entorpecentes. A droga do pensamento, que são as ansiedades. É uma droga ilícita, ela é contínua. Ela dorme com você, ela acorda com você. Você reclama. Você não pensa no Pai. Você não se ajoelha para pedir perdão. Então, os homens vão ter que se ajoelhar um dia para pedir o perdão. E vocês estão ouvindo hoje, vão ouvir na próxima palestra e vão ouvir na outra. E na outra, e na outra, e na outra. Porque o Evangelho diz isso. Quando Cristo foi à cruz, imagine a cena. Quantas pessoas vocês colocam na cruz em julgamentos? Quantas e quantas? Quantas? Quantas vocês negam? E quantos vocês dizem que dizem a verdade? Se olhar no perispírito, eu vou dizer que não é verdade. E eu vou dizer sempre que a verdade é do Pai. É a única verdade. Do Pai maior. E entender que o Cristo veio para a Terra para salvar a todos. Para deixar o exemplo do testemunho. E vocês podem testemunhar o Cristo todos os dias. Agora, se vocês reclamarem, se a vida está péssima, se é isso, se o jovem, adulto, testemunho. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço, e sim com o Evangelho aqui. Na mente, na simplicidade de ação da vida. Se não, rebeldia, estou rebelde. O problema é seu. Um dia você vai morrer, você vai ficar rebelde no plano também. Porque não vai ter os seus gostos que você queria. Não vai ter. O homem quer gostos, e gostos fúteis. Fúteis. E pessoas que reclamam demais vão chegar no plano reclamando e não vai reclamar demais. Tem colônia só de pessoas que reclamam. Só de pessoas que conhecem e gostam de reclamar. Oi? Então, e qual é o laboratório? A Terra. A Terra é o grande laboratório para um dia você melhorar no plano. Você volta reclamando, não vai ter o seu espaço. Lá você não vai comprar nada, não vai ter como fugir para o shopping, um carro, uma nova casa. Não tem como fugir. Obviamente, se numa colônia mais estruturada, aí é uma outra etapa. Mas eu digo, desencarnou, você se perde. Imagine sozinha, sozinho, sem nada. Vai ficar no nada. Vai ficar nas reflexões. Na consciência. E a consciência, quando você está sozinho, ela pesa. Porque você não tem mulher, não tem filho, não tem apartamento, não tem isso, não tem nada. O que faz? O que faz? Não vai ficar coçando a barba, não vai, não tem jeito. Não é? Mas é isso, porque o homem acha que tudo é surreal. Não é assim? Eu estou falando como espírito, não estou falando como encarnado. Surreal. Que a história, tudo que o irmão Paulo é surreal, esse cara. Não é assim, Barba? Não é mais surreal, né? Olhou agora, né? Pensou bem, né? Vai pensar de novo. Daqui 2 meses aqui, por favor. Se não morrer. Vai estar aqui. Tá bom, meus irmãos? Muita paz para vocês. Muita luz. Espero que vocês reajam ao sentimento, sejam melhores. Coloquem realmente o Evangelho em vossas vidas. O Evangelho em vossas vidas. Não espere o outro melhorar. Melhore você. Passe mais batom para ficar bem vistosa. Não é assim que a mulher, quando ela está feliz, não, quando ela está mais feliz, ela passa aqueles batons, joga, passa aquela máscara, fica bem, né? Quando está triste, aí passa mais máscara, não é assim? Ai, Jesus. Então, por favor, meus irmãos, minhas irmãs, agradeçam a vida que vocês têm. Agradeço o momento, sem apegos, agradeço o momento que vocês vivem. Hoje é graça estar na Terra. Graça é entender o mecanismo que vocês estão vivendo na Terra. Essa é a graça. Mas o homem ainda não entendeu o que é ser agraciado. Às vezes ele só quer trocas, como nós dissemos aqui no início. Eu quero troca disso, eu quero troca daquilo, eu quero que alguém troque. Não. Faça a sua parte. Está aqui, ó.
Meu padrão e meu modelo é o Cristo. Agora eu começar a mentir para mim mesmo, me enrolar, eu não vou chegar a Deus. Achar que eu já sei tudo. Eu não sei nada. Né? Não sei nada. É isso que, por isso que eu falei, eu como espírito, eu sempre digo, eu até nos meus pacientes, eu falo assim, o homem não tem nada. Mas tem o seu valor moral. Isso ele tem tudo. Valores morais. 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 Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus.